meu boa noite aos participantes da nossa roda hoje, começando pelo professor Zé Álvaro Moisés. Muito obrigado pela disposição de estar conosco na roda. Zé Álvaro Moisés, boa noite. Daniel Hittner, de Brasília, meu boa noite. Caio Junqueira, aqui ao meu lado, no estúdio de São Paulo, boa noite igualmente. Vamos, em primeiro lugar, então, agora ao que me referi. 10 horas de sabatina no plenário do Senado. Essas 10 horas terminaram há pouco com a aprovação, era bastante esperada, aliás, dos nomes de Flávio Dino, ex-ministro da Justiça, até aqui, né? E Paulo Gonet, ele vai ser o novo Procurador-Geral da República, Dino, mais o novo integrante do STF. Pedro Teixeira está acompanhando ao vivo, traz os detalhes para a gente. Boa noite, Pedro. Tudo bem, William? Boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no WW na CNN. Terminou há pouco a sessão que apreciou os nomes de Flávio Dino, indicado pelo presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal, e de Paulo Gonet, indicado pelo presidente para a Procuradoria-Geral da República. O primeiro que foi avaliado aqui no Senado foi o Flávio Dino, que teve 47 votos favoráveis e 31 votos contrários. Já o Paulo Gonet teve uma aprovação um pouco maior, viu, William? 65 votos favoráveis à indicação de Paulo Gonet para a PGR e apenas 11 votos contrários. Neste cenário, viu, William, Flávio Dino tem a segunda maior rejeição dos atuais ministros do STF. Quem teve mais votos contrários à sua indicação foi o André Mendonça, segundo indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para ocupar uma cadeira no STF. Ele teve os mesmos 47 votos favoráveis, mais 32 votos contrários. Falando um pouco do dia aqui no Senado Federal, os Paulo Gonet e Flávio Dino foram sabatinados na Comissão de Constituição e Justiça. Foi uma sessão bastante longa, muito por conta do desenho feito pelo presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, de colocar os dois indicados pelo presidente Lula para que eles fossem sabatinados ao mesmo tempo, mas foi uma sessão bastante tranquila. A gente teve a indicação nestas últimas semanas de que o Flávio Dino poderia ter algum tipo de dificuldade ou algum tipo de confronto na CCJ, muito por conta das outras participações em comissões aqui do Congresso Nacional, mas não foi isso que aconteceu. Foi uma sessão bastante leve, apenas alguns desentendimentos, mas o Flávio Dino fez questão de ser bastante cordial com os senadores que participaram da CCJ, muito por conta de um ponto que foi dito por ele logo no começo da sessão, indicando que estava ali como indicado e não mais como uma pessoa política. Ele também fez questão de ressaltar, diferentemente do Paulo Gonet, que apenas na abertura da sessão falou do seu currículo, o Flávio Dino fez um discurso um pouco mais amplo e disse que na posição de ministro do STF ele não terá que intervir na legislação, portanto, em decisões do Congresso Nacional. Este é um tema bastante polêmico e caro para os atuais ministros do STF, afinal de contas, nas últimas semanas o plenário do Senado e da Câmara dos Deputados mostraram algum tipo de descontentamento com decisões do STF. Inclusive, a gente separou os principais trechos do que foi dito tanto por Paulo Gonet como por Flávio Dino nessa sessão da CCJ. Vamos acompanhar. Flávio Dino adotou um tom conciliador durante a sabatina. Afirmou que não vai participar da vida política do país na condição de magistrado. Dino também disse ser contra decisões monocráticas de ministros do Supremo. O assunto gerou desgaste recente entre os poderes após o Senado aprovar uma PEC que limita decisões individuais no STF e em outros tribunais. Se uma lei é aprovada neste parlamento, como eu tive a honra de ser deputado federal e tenho a honra de hoje ser senador, é aprovada de forma colegiada, o desfazimento, salvo situações excepcionalíssimas, não pode se dar por decisões monocráticas. Sobre a descriminalização do aborto, tema que esteve em votação este ano no STF, Dino disse que o tema não deveria ser debatido pelo Judiciário. Eu não imagino realmente que é caso de uma decisão judicial sobre isso, e sim de um debate no parlamento. Como o senhor sabe, é claro que esse processo já foi votado
pela ministra Rosa e, evidentemente, eu não posso, eventualmente, rever o voto que ela proferiu, respeitável, não há dúvida, mas desconforme com aquilo que, particularmente, eu penso. Indicado à Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet sofreu menos com embates do que Dino durante a sabatina. Quando confrontado com temas polêmicos, adotou a estratégia de dizer que não seria ético adiantar seu posicionamento sobre casos concretos. Com relação ao inquérito das fake news, o que eu posso dizer a Vossa Excelência é que eu não sei o que está acontecendo ali. Parte desse inquérito, segundo me consta, está em segredo de justiça. Quem atua nesse tipo de processo é o Procurador-Geral da República. Não me caberia buscar conhecer esse inquérito antes de merecer a confiança de Vossas Excelências e de ser nomeado pelo Presidente da República para o cargo. Gonet defendeu a tese de que a liberdade de expressão não é absoluta e que pode ser modulada de acordo com as circunstâncias. O Procurador-Geral da República vai procurar sempre atuar dentro desse campo, na defesa das liberdades públicas, mas sempre considerando que nenhuma liberdade é absoluta e precisa ser conciliada com outros valores de ordem constitucional. Zé Álvaro Moisés, agora devo retificar meu erro no começo, a sua qualificação completa, professor sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP, cientista político, corrigindo o meu erro. Zé Álvaro, o tema subjacente aí era a politização do STF. Vários dos senadores, particularmente aqueles que se opunham à indicação do Flávio Dino, diziam: o que nós estamos reiterando aqui nessa sabatina é que o STF é uma instituição que se tornou, numa instância política, de instituição de interpretação da norma, passou a ser uma instância política, e a indicação só comprova isso. E a sua leitura? Olha, Williams, a minha impressão é a seguinte: o resultado de hoje é uma vitória do governo Lula, em um duplo sentido, né? No sentido de que os indicados pelo presidente foram aprovados, mas também porque o modo como a oposição se apresentou para contestar, eu não creio que foi suficientemente eficiente para que fosse, digamos, uma sabatina que questionasse na raiz as duas indicações. Então, o resultado, num certo sentido, decorreu desse quadro, não é? Agora, eu acho que há sempre uma consideração de que o Supremo pode estar politizando as decisões do judiciário. Eu acho que é preciso considerar, em primeiro lugar, que, dadas as circunstâncias do sistema político brasileiro, do sistema constitucional, é inevitável que o Supremo tenha uma conotação política, não no sentido partidário ou faccional, mas pelo simples fato de que muitas questões não são decididas pelo Congresso e os parlamentares levam para o Supremo Tribunal Federal. Muitas vezes são partidos e parlamentares que estão solicitando que o Supremo se pronuncie. Isso veio ocorrendo nos últimos 20 anos de uma maneira muito intensa. Então, esse argumento da politização tem que ser relativizado. E eu acho que, num certo sentido, o ministro Flávio Dino teve um cuidado muito grande de fazer a separação do seu próprio papel como político e como magistrado. Acho que ele foi feliz na maneira de colocar essas questões e eu não creio que as contestações que foram apresentadas fossem suficientes para questionar ou para, digamos, colocar em dúvida essa argumentação. Daniel, o Caio esperava, se alguém tinha receio forte de que o Dino não fosse aprovado? Não, William, nem a oposição tinha essa expectativa, tanto é que acabou adaptando durante a sabatina o seu discurso ao cenário de Dino aprovado. E ninguém quer brigar com o ministro do Supremo Tribunal Federal pelos próximos 20 anos. Só acho importante a gente não deixar escapar aqui o fato de que a sabatina, todo o processo da sabatina foi mais uma vez muito frágil. Colocaram ali de forma inédita
tanto o indicado para o Supremo quanto o indicado para a PGR ao mesmo tempo. Isso fez com que fosse uma sabatina muito mais superficial, com pouquíssimo direito ali à réplica, à tréplica, com uma confusão de assuntos muito grandes. E a comparação que foi feita no início para defender que houvesse essa sabatina simultânea também foi totalmente equivocada. Foi na linha de que, olha, na semana passada tivemos aqui 4 conselheiros do CAD sendo sabatinados. Sim, mas eles têm mandatos por 4 anos. No mês passado tivemos aqui 3 ministros do Superior Tribunal de Justiça sendo sabatinados ao mesmo tempo. Sim, mas são 33 ao todo. A gente não pode ter, num processo assim tão importante de freios e contrapesos, 2 cargos tão importantes sendo sabatinados por tão pouco tempo, numa forma expressa e tendo um ministro do Supremo que vai ficar pelos próximos 20 anos ali num colegiado de 11. O processo foi bastante falho e eu chamaria também atenção para isso. Assumindo, né, como o Daniel faz, que a gente esperaria desse ambiente totalmente politizado que a gente vê hoje entre os poderes, que a sabatina de fato fosse uma discussão republicana sobre quando na verdade é cada um fazendo um discurso para a própria rede social, Caio. William, a nomeação, a indicação, a aprovação do Senado, primeiro que é um reconhecimento que o presidente faz da hipertrofia do Supremo Tribunal Federal, da hipertrofia política, do poder político, e ele, com a indicação do Dino, ele reforça isso, porque ele coloca um político de carreira, senador eleito, ministro da Justiça, ex-governador, ex-deputado federal, né? Então, a indicação do Dino, ela é um sinal do nosso tempo, né? De um reconhecimento da classe política, Palácio do Planalto, Congresso Nacional, de que o Supremo é um ente político. Então, entra um político lá justamente para dar seguimento a isso. Esse é um ponto que eu acho importante colocar. Outro ponto, por que o Lula escolheu Flávio Dino? Flávio Dino é um sujeito de esquerda, né? Tradição na esquerda, ideias à esquerda, e ele tem um elo, ele é antibolsonarista. E ele vai para uma instituição antibolsonarista também, considerada antibolsonarista. Nesse sentido, o Palácio do Planalto reconhece o Supremo como um órgão de apoio, né, contra o que é considerado dentro da esquerda brasileira como um mal maior, que é o bolsonarismo, ainda que bolsonarismo sem Bolsonaro, mas a direita e a oposição. E há um reconhecimento também, na minha visão, do Palácio do Planalto, de que essa aliança é circunstancial. Porque se pegar na trajetória toda do Supremo Tribunal Federal, houve vezes em que o Supremo Tribunal Federal, talvez na maior parte das vezes, que não esteve ao lado da esquerda brasileira, né? Haja vista ali como o Supremo empurrou a Lava Jato e deu oxigênio para a Lava Jato até a queda da Dilma Rousseff. Então, ao colocar um Flávio Dino lá, com o perfil do Flávio Dino, o Lula também reconhece que essa aliança com o Supremo é circunstancial e passa a ter alguém ali para operar, não para ele, porque o Flávio Dino tem vida própria, mas para operar também para este campo político representado neste governo. Zé Álvaro, uma parte da troca ali de argumentos entre os senadores e particularmente com o Flávio Dino, se referiu à famosa questão do ativismo judicial. Essa expressão teve peso em vários dos questionamentos, se fulanizou bastante também. Houve uma parte da discussão foi em torno de nomes dos atuais integrantes do Supremo, particularmente Gilmar Mendes. Num determinado momento, o Flávio Dino, ele enfileira de Aristóteles para frente, pegando Thomas Hobbes, Montesquieu, e pega os autores dos textos que fizeram a Constituição Americana para justificar o ativismo judicial. Quer dizer, dependendo de como a gente considere que é ativismo judicial, ele não deveria estar na cabeça dos senhores senadores, como eu estou vendo agora. Ele tem razão, Flávio Dino? Olha, William, eu penso que sim, viu? Eu penso que nesse aspecto ele tem razão, porque se você olhar a Suprema Corte de vários países, há momentos extremamente críticos em conjunturas políticas que nós vivemos no passado, em que a Suprema Corte acabava desempenhando um papel parecido com esse, de alguma maneira ter que se pronunciar sobre um conflito político, uma disputa política que está, digamos, no seio da sociedade, é central na sociedade, e o Supremo é chamado a se pronunciar. Quer dizer, é impossível imaginar
que um organismo como o Supremo, contra-majoritário, que ele é por natureza, mas tratando fundamentalmente dos direitos que estão estabelecidos na Constituição, complexa como é a nossa, que não vai ter uma conotação política. Só que eu acho que é preciso separar um pouco, quando nós dizemos tem uma dimensão política, é preciso separar isso de uma perspectiva de que talvez a atuação fosse de natureza partidária. Não é? Eu penso que não é bem isso. Agora, é preciso também levar em conta que é inevitável que ocorresse isso que ocorreu, tanto no governo do presidente Jair Bolsonaro, a indicação de 2 ministros feitos pelo presidente da República, 2 ministros que são favoráveis às posições do presidente, e agora isso se repita, porque a estrutura de nomeação dos ministros do Supremo leva a isso. Né? Se nós tivéssemos uma estrutura mais, eu diria mais republicana, eu diria mais ampla, mais diversa, em que o Congresso Nacional tivesse mais peso, a própria comunidade jurídica também tivesse mais peso, e não fosse, em última análise, o presidente a nomear, se nós tivéssemos uma circunstância de uma outra natureza de indicação, de modo pelo qual são cooptados os ministros, eu acho que essa dimensão, digamos, tão politizada seria menor, né? Essa é a minha impressão. Daniel, vamos pegar um pouquinho agora a figura, independentemente que você quiser ainda falar sobre o Dino, do Procurador-Geral da República, agora o novo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Ele também foi confrontado com as mesmas ponderações, às vezes num tom mais elaborado, às vezes num tom meio tosco, sobre a atuação política do Ministério Público. E tem uma frase lapidar dele nesse debate. Ele diz: o Ministério Público não pratica política. Isso aí foi comprado em Brasília? Pela votação, a gente pode dizer que foi comprado, né? Porque ele foi aprovado com larguíssima margem e agradava tanto a conservadores quanto boa parte ali do Centrão, até o PT, que inicialmente via alguns pontos ali de ressalva nele, por causa ali da postura mais conservadora nos costumes. Gonet é muito católico, certamente tem ali posições pessoais contra algumas bandeiras identitárias e questões de aborto, por exemplo, que são caras a boa parte do PT, mas também agrada ao PT no sentido de que é um garantista, né? Agora, Gonet também foi muito pressionado ali em algum momento da sabatina, muito talvez exagero, né, William? Assim, ele foi questionado ali com uma certa firmeza sobre qual seria a postura da PGR com ele no inquérito das fake news, como que seria essa relação com o mundo político e justamente na questão das pautas de costumes. Ele saiu pela tangente. Assim como o Dino, nessas sabatinas eu fico com a impressão muito clara de que você se amarra a alguns compromissos. No caso do Dino, ele se amarrou ali a pelo menos dois compromissos, que vai se despir ali da conduta partidária na hora de vestir a toga e assumir a cadeira no Supremo Tribunal Federal. E um segundo compromisso que me pareceu claro de se manifestar um pouco a favor ali de uma certa contenção do Judiciário pelo Congresso. Questão é que esses compromissos, sejam do Gonet, sejam do Dino, me parecem que duram muito mais para 20 dias do que para 20 anos. E a gente não pode tomar sabatina ao pé da letra, não. Um bocado de areia que o Daniel botou na mesa de uma vez só. Ele está se referindo a uma expressão muito utilizada tanto pelo Gonet quanto pelo Dino, que chama autocontenção. E que nós, no nosso vocabulário, na nossa gíria de jornalistas políticos, estamos falando, voltar o gênio para a garrafa, voltar para a normalidade jurídica, se a gente conseguir estabelecer uma data de onde que era normal. Agora, eu queria trazer essa questão para você, Caio, sobretudo esse ponto ao qual o Daniel se referiu. Talvez tenha sido o momento mais crítico para o Gonet nessa sabatina, quando ele é indagado o que ele acha do inquérito, o inquérito do fim do mundo, na mão de um ministro do STF, o inquérito que praticamente transformou o STF num órgão investigativo também. E é ele o detentor da ação penal. E aí ele diz o seguinte: eu não conheço isso aí muito bem. O que ele vai fazer com esse inquérito? William, tudo que a gente tem de informação do Gonet, de bastidor e de interlocutores dele, é de que ele, talvez de todos os últimos 10
20 PGRs, ele tende a ser o mais técnico e mais legalista. Isso é quase que uma contradição até, porque o inquérito das fake news ele é permeado de polêmicas, né? Sabemos todas elas, praticamente. E já vem desde 2019. Já vem desde 2019, ele empodera demais, o acusador é o julgador, enfim, tem todos esses problemas. Mas ele, em nome de um mal maior, acabou ganhando uma sustentação política que faz com que o ministro Alexandre se julgue ali no direito de prorrogá-lo, sem previsão de terminar. O que a gente tem de informação do Goné, um sujeito extremamente técnico, extremamente legalista, extremamente bem relacionado ali nesse ambiente de Brasília, e que não houve compromissos dele com questões relacionadas não só ao inquérito, mas a Jair Bolsonaro, a delações de Mauro Cid e por aí vai. O Augusto Aras tentou enfrentar esse contexto, mas com um poder executivo que acabava reforçando a duração do inquérito. Você tendo agora o Lula, né, sendo presidente, você tendo agora o próprio Bolsonaro fora da arena política, a gente pode, de alguma maneira, considerar... E um outro inquérito que sobreveio ao das fake news, né, que é o inquérito do 8 de janeiro. Né? Se a gente for considerar inquéritos que acusam a extrema-direita ou a direita ou bolsonaristas, eu apostaria que pelo menos o Supremo comece a pensar na possibilidade, tendo o Goné ali, de finalmente encerrar esse inquérito. Zé Álvaro, um pouco nessa linha, para um cientista político como você, provavelmente uma boa provocação, é o registro que nós fizemos de quantas vezes, tanto mais o Dino do que o Goné, se esmeraram, como eles se empenharam em dizer que é ao Congresso que cabe as decisões, que é ao Legislativo que cabe decidir as principais questões, que não cabe ao Supremo tomar, digamos, medidas que possam ser interpretadas como extrapolando e interferindo no trabalho do Legislativo. Mas se a gente comparar o que o presidente do Congresso, o presidente do Senado, o senador Pacheco, recentemente disse a respeito do Supremo, é exatamente o contrário que tem acontecido. É para valer isso que o Dino disse? Numa circunstância como essa da sabatina, eu penso que seria inevitável que ele fosse nessa direção. Ele estava, de alguma maneira, querendo, digamos assim, quebrar as arestas que naturalmente se colocariam contra ele. Num certo sentido, especificando, distinguindo a função política da função como magistrado, né? Mas, ao mesmo tempo, assegurando que ele é a favor da harmonia dos poderes e que esta harmonia, por natureza, por definição, supõe que a decisão sobre leis é própria do Congresso Nacional. Ele reiterou em alguns momentos essa mesma afirmação. Quer dizer, eu diria o seguinte, William, considerando a trajetória do agora indicado ministro do Supremo, era inevitável que ele fizesse isso se não quisesse perder a sua indicação. Agora, será que isso vai ser seguido? Não depende só dele, vai depender um pouco do conjunto da composição do Supremo, que em alguns momentos, como nós sabemos, acabou avançando o sinal em relação às suas próprias funções constitucionais. Não é? Mas não é isso, não se deve, digamos, a um ministro. É um pouco o modo como a composição, nesta conjuntura, foi se estabelecendo. E eu acho que, muito provavelmente, se o Dino for fiel às promessas que ele fez hoje, ele vai ser um contraponto nisso, levando em consideração a experiência que ele tem como magistrado. Se não fizer isso, se desmoraliza, porque, de alguma maneira, essa ideia, essa noção, não é, de que é preciso preservar a autonomia, a independência e o papel fundamental que tem o Legislativo, acabou, digamos, ficando muito importante nessa conjuntura. Uma parte da opinião pública está se relacionando com isso. Algumas das críticas que nós temos visto da opinião pública, em grande parte, vão nessa direção. Então, eu acho que era um tema inevitável, mas eu não esperaria que o Flávio Dino fosse em outra direção nessa sabatina.
É bem relevante o que o Zé Álvaro está colocando. Sim. No fundo, a pergunta grande que ele faz para nós, jornalistas políticos, é a seguinte: quer dizer, o Supremo altera a sua conduta, Caio? Não, essa é a grande questão, né? Esse day after, né? Não, o que ele faz, o que ele fez foi colocar a grande questão. Porque assim, a grande dúvida é, Flávio Dino no Supremo amplia o poder político do Supremo, ou ele é um agente político colocado lá para fazer a interface do Supremo com o Congresso e com o Palácio do Planalto. Porque, como eu disse na minha primeira intervenção, a aliança Lula, Palácio do Planalto com o Supremo, ela é circunstancial, né? Os ministros, o pensamento majoritário do Supremo, ele não é um pensamento de esquerda progressista, ele é um pensamento de centro, vamos dizer assim. Então, essa é a grande dúvida. O Flávio Dino lá vai tornar o Supremo mais forte ou vai ser um intermediador de interesses dos outros dois poderes com o Supremo Tribunal Federal, tal qual Nelson Jobim foi no governo Fernando Henrique, quando foi nomeado para o Supremo. Daniel? Então, William, a gente não pode também comprar muito e tomar ao pé da letra o que Dino disse na sabatina. Um exemplo, ele sublinhou ali com ênfase, né? O nosso sistema não é tricameral, o nosso sistema é bicameral, é Câmara e Senado. Porém, se a gente for olhar a conduta do Supremo, não só neste ano, mas também no governo Jair Bolsonaro, mas reforçada neste ano, é uma conduta em que muitos temas são... O Supremo é muito acionado, sim, pelo mundo político, tem uma distorção aí, que Arthur Lira está querendo corrigir, dizendo, olha, para um partido político acionar o Supremo Tribunal Federal com uma DI, por exemplo, tem que ter um mínimo de representatividade, tem que ter uma faixa de corte. Senão, você tem partidos absolutamente nanicos que vão tentar criar uma instância revisora. Agora, é fato também que o governo tem depositado cada vez mais esperanças no Supremo para decidir a seu favor em temas que o governo não tem capacidade de mobilizar o legislativo para uma vitória. Então, Dino entra no Supremo nesse contexto, em que o governo não tem uma bancada relevante na Câmara, tem um conforto muito relativo no Senado e quer criar esse conforto no Supremo. Então, é preciso encarar Dino assim também. Eu só acho que tudo que a gente assiste hoje na sabatina deve ser relevado. Primeiro, porque os senadores não vão querer enfrentar, principalmente a oposição mais ligada ao Bolsonaro, não vão querer enfrentar um jogo de favas contadas de um cara que vai para o Supremo, porque é o Supremo que investiga os senadores. E o próprio Dino também não vai fazer grandes críticas ao Supremo, que é a casa que ele passa a ocupar, né? Que já eram favas contadas que seria aprovado. Então, essa é a grande dúvida, a grande interrogação. Ele vai para lá para potencializar um poder ou para tentar não enfraquecer, mas equilibrar melhor o jogo e diminuir essa hipertrofia do Supremo. Ok, vocês estão elaborando em cima da indagação fundamental trazida. Acho que hoje aprendemos ou reforçamos ali um ensinamento, né, de uma lição já clássica nesse tipo de sabatina e nesse tipo de indicação. O mundo político tem uma resistência ao cotado Flávio Dino ou a um cotado X, e tem outro nível de resistência muito mais baixo ao indicado Flávio Dino ou ao indicado X, porque esse indicado, quando passa, ele pode criar problema para os senadores que estão analisando. Zé Álvaro, Caio, Daniel, deixa eu trazer mais um aspecto ali que tem a ver com o novo PGR. Quer dizer, subjacente à sabatina dele está essa discussão que vem de antes dessa indicação, que tem a ver quem controla o detentor da ação penal. O detentor da ação penal, quem denuncia é o Ministério Público, e na discussão, sobretudo dos operadores do campo de direito, está embutido ali a seguinte coisa: não há a quem recorrer em termos do trabalho dessa instituição. E ele foi confrontado com essa questão hoje. A resposta dele foi: se eu admitir uma instância recursal, eu deixo de ser o detentor da ação penal. Zé Álvaro. Pois é, então, digamos assim, o edifício ou a arquitetura do sistema político brasileiro colocou essa situação para nós. Quer dizer, num certo sentido, uma instituição contra-majoritária como o Supremo não tem quem controle. Quer dizer, em última análise, o Legislativo poderia, em circunstâncias de crise, como, aliás, já apareceu várias ameaças nessa direção,
discutir ou, eventualmente, processar algum dos ministros e conduzi-lo para o impeachment. Mas é muito difícil de ocorrer isso por circunstâncias que, aliás, já foram mencionadas. Quer dizer, a minha impressão, William, é o seguinte: com a arquitetura política montada do jeito que ela está, era inevitável que houvesse essa, digamos assim, esse tipo de comportamento de cada um desses três poderes. Nós estamos numa situação em que nós temos um Congresso conservador e nós temos as outras duas instituições, o Executivo, numa posição política progressista e, em grande parte, o Supremo acompanhando essa posição. Em alguns casos, até extrapolando o que seria a sua função, como nós vimos em algumas declarações nessa direção de alguns dos ministros. Agora, o ponto que eu quero chamar a atenção é que, com essa estrutura, não há muito como esperar outro resultado. Quer dizer, era inevitável que ocorresse isso. Veja bem, os presidentes da República podendo nomear o ministro do Supremo Tribunal Federal, nenhum presidente vai nomear alguém que, de alguma maneira, contraria o seu ponto de vista, os seus interesses. Não existe isso. Essa possibilidade está excluída. Então, de partida, o sistema levou a isto. O que significa que, num certo sentido, se nós quisermos pensar de uma maneira crítica sobre esse conjunto, nós teríamos que entrar na discussão da reforma institucional, entre as quais a reforma do modo como se recruta os ministros do Supremo tem que entrar em discussão, a meu juízo, né? Zé Álvaro Moisés, professor, cientista político, professor do Instituto de Estudos Avançados da USP. Muito obrigado pela participação na nossa roda, Zé Álvaro, e boa noite. Boa noite, muito obrigado.